nós temos um Jesus negro. O que você sente no Natal? Quais são os sentimentos que você tem no Natal? Você também é aquela pessoa que fica mais, sabe, eu venho de uma família tradicionalmente religiosa. Minha família é uma família muito religiosa. Dentro dessa religiosidade que a minha família tinha, uma dessas ações era em setembro, a gente dava comida para uma entidade religiosa. Cosme Damião, meus pais faziam o caruru de Cosme Damião. E o meu pai o bicho é sinistrão. Então você vacilou, o pau comia. Mas no dia do caruru da entidade, ninguém apanhava em casa. Em casa era um céu, gente, era um céu. Eu lembro que ele estava, uma vez eu aprontei alguma coisa, ele falou assim: olha, sua sorte é que hoje é caruru de Cosme Damião, mas amanhã eu te pego. Porque os pais tendem a ficar mais sensíveis no Natal. E como a gente queria que todo dia fosse Natal, como eu queria que tivesse caruru todo dia para o santo, porque pelo menos eu podia aprontar à vontade. Os pais falam mais baixo com os filhos, tratam com mais carinho. É assim, Bruna? Você fica assim no Natal? Você é assim a vida toda, né, Bruna? Não é, Larinha? É assim sua mãe? As crianças sem nada para a criança aí, né? Vai ficar tudo aí? Vai ficar tudo aí, mãe? Projetou nada para as crianças não, né? Não, eu não, a líder é você. Eu sou só o pregador da noite. Então pronto. Então eu queria muito que fosse todo dia. Fosse o dia de entregar a comida. Porque o sentimento do Natal é um sentimento mais especial. Aí você para, e qual foi o último dia que você almoçou, você jantou com sua família? Faz um ano, pastor. Natal de 2019. De lá para cá, cada um bota o seu e some. Mas chega agora no período, a coisa muda. O primeiro Natal, a Bíblia relata em Lucas, capítulo 2, verso 8. Do 8 em diante. E eu vou ler alguns versos. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. Os anjos, porém, lhe disse: não tenham medo, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O momento mais mágico do ser humano é o momento que você é pai e mãe, onde você vê aquele bebezinho ali nascendo, do meio daquela dor toda, de repente você vê o bebê, e aquele bebê é seu filho, e que coisa fantástica, tudo aquilo. E aqui nós estamos diante de um nascimento. Uma mãe adolescente, bom saber disso, Maria, previsão de ter uns 14 anos, sem saber o que fazer, meio que sem rumo, no meio daquele trajeto até Belém. E é interessante abrir um parêntese aqui para lembrar para você de que Jesus, que nós chamamos de Nazareno ou Galileu, Jesus não é nazareno e nem galileu. Jesus é belenense, não é paraense, mas é belenense da Judéia. Mas por ter crescido na Galileia, na cidade de Nazaré, estado da Galileia, ele terminou sendo conhecido como Galileu e como Nazareno. Mas ele é belenense e não é brasileiro, é internacional.
E os reis magos, que também abre outro parênteses, um monte de parênteses para consertar um monte de coisa que a gente aprendeu errado. Não são 3 reis magos, pelo amor de Deus, corrija isso na sua cabeça. A tradição católica diz que até eles têm nome: Belsazar, Belchior, e o outro parece que é Antônio. Eu não sei, eu vou chamar Antônio, que eu não lembro como que é. Não são 3, são 3 presentes: ouro, incenso e mirra. A Bíblia não diz quantos são. Não diz se cada um trouxe um, não fala nada disso. Mas a tradição criou que é 3, e a gente coloca 3 no presépio, e não é uma coisa que vai mandar você para o inferno, não. É só uma curiosidade bíblica. E eles estão ali diante de um momento fantástico. E a pergunta que fica da história dos reis magos diante do nascimento de Jesus, diante do Natal deles, do primeiro Natal, é a mesma pergunta que fica para nós: o que nós sentimos do Natal? A gente colocou a ornamentação, só que a ornamentação com a luz ligada, para quem assiste pela internet, a câmera não foca na pessoa. A luz atrapalha, então acho que para a mensagem é melhor deixar desligada assim, para a transmissão, né? Claro que aqui fica mais bonito, mas não ajuda muito a luz atrás, não. É ruim para a transmissão. Então eu quero pensar com você os sentimentos que os pastores tiveram diante daquele nascimento, e que esses sentimentos devem estar em nós também na noite do Natal, desde ontem, hoje, né? Ontem, meia-noite até hoje. E o nortista traz isso dentro dele, da meia-noite, ele espera para comer meia-noite, ele toca fogos e barulho, faz parte da cultura daqui, né? Eu acho que o Brasil em si também tem isso. Então, alguns sentimentos que os pastores tiveram, e que é importante que esses sentimentos estejam em nós. Primeiro é o sentimento de temor. O versículo 9 diz: foram tomados de grande temor. Quando os pastores viram os anjos enviando a mensagem do nascimento de Jesus, eles ficaram cheios de temor. Eles não estavam apenas curtindo mais um momento anual, que eles saíram cedo para enfrentar o centro cheio de gente, para comprar roupa, não tinha nada disso. Trouxe para eles um temor, um respeito. O Natal é para trazer em nós, é um tempo grande de termos respeito e de temermos mais a Deus, de olharmos para Deus e ver em Jesus a expressão do seu amor. Respeitar a pessoa do Cristo, temer a pessoa do Cristo e pensar: o que seríamos de nós sem o Cristo? O que seríamos de nós sem Jesus? E a resposta que vem para nós é que nós estaremos perdidos. Que sem Jesus nós estaríamos sem rumo. Temor também não é só medo. Não é um pavor, ficar assustado. Eu tenho medo de Deus, o que Deus pode fazer por mim. Sabe quando os raios começaram a cair na época do apagão, e cobre espelho, e aquele desespero: Pai, perdoa. Isso não é temor. Temor é um profundo respeito sobre quem Deus é para mim. É isso que eu tenho que chegar agora e pensar e ter em mim, dizer assim: olha, é uma data simbólica que nós lembramos de que Deus veio ao mundo na figura do seu Filho, e nasceu, e morreu, e ressuscitou para salvar a minha vida. Por isso, o Natal é uma grande oportunidade de a gente agir com esse cuidado para não errar. O cuidado que a gente tem para não bater no filho, para não dar uma palavra que não deve, não é? Você fica sensível na mesa da ceia, chega aquele tiozão chato, aquele pai enjoado, a mãe brava, o filho rebelde, mas você fica ali todo sensível, você fica ali todo cuidadoso, você não quer arrumar problema, você quer medir as palavras, porque você se tornou inteligente. Você não vai chegar na mesa da ceia e dizer assim: né? Fulano está me devendo aí, viu? Ô tio, aproveita que é Natal e me paga. Ninguém faz isso, a gente fica sensível às causas.
E é importante pensarmos que esse é um sentimento que deve ser levado todos os dias, e não só no Natal. Natal é tempo de nós temermos a Deus. O segundo sentimento que eles tiveram diante do Natal é o sentimento de alegria. O versículo 10 diz: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. O sentimento que a gente deve ter quando nós olhamos para a manjedoura e vemos o Cristo nascido é um sentimento de alegria. A boa nova, o evangelho chegou até nós, a boa nova de salvação chegou até nós, e por causa do menino Jesus nós podemos ser salvos através da mensagem que ele vai propagar. Eles sentiram-se privilegiados. Nós não temos motivo. Foram 190 mil pessoas que morreram durante o ano só da pandemia, e nós estamos aqui, conseguimos aguentar. Alguns infectados, outros não foram infectados, precisam tomar todo o cuidado, mas estamos aqui, olhamos. Pode pegar. Eu vou precisando mesmo. Temos o privilégio de ouvirmos a boa nova, de testemunharmos que o Messias continua vivo, de testemunharmos que o Natal não é só um momento de respeito, mas também de alegria, porque o Cristo nasce na manjedoura para me salvar e para me tirar do cativeiro. Não são os perus, os frangos, os tender, os coiotes, os urubu. Não é isso que traz a alegria do Natal. O que traz a alegria do Natal é a presença do Cristo em minha vida. É por isso que eu posso estar com uma roupa nova ou não estar com uma roupa nova e a alegria continua em mim. É por isso que eu posso estar comendo um peru suculento, ou posso estar comendo um frango, um galeto, e vai estar tudo feliz do mesmo jeito. Não vai mudar a minha felicidade, porque a minha felicidade não está naquilo que eu tenho. A minha felicidade está naquilo que, na forma como Deus me possui. E o interessante é que o versículo diz: de grande alegria. Não era só um riso qualquer, não era só uma risadinha. Oh, que legal, estamos diante do Messias. Obrigado, Mel. Era grande alegria olhar para a manjedoura e ver o menino Jesus, olhar para a sua casa, olhar para a noite do Natal e pensarmos: que maravilha, as boas novas de salvação chegaram em minha casa. Que maravilha se toda a família fosse feliz, igual é feliz na noite do Natal, gente. Como seria? E a gente diz que Natal tinha que ser todo dia. Eu acho que a música do Novo Som, não, como é? Roupa Nova, que fala isso, né? A gente cantou na cantada aqui o ano passado, que Natal tinha que ser todo dia. Como é a música? Uma coisa assim, que Natal deveria ser todo dia. As festas trazem ressaca, trazem as dívidas que vai ter que pagar no mercadinho que não comprou fiado. Mas Jesus é o único que pode trazer uma alegria que não depende das circunstâncias, porque é uma alegria que traz para nós um arrependimento de tudo aquilo que nós fizemos de errado, que traz para nós uma alegria de que em Jesus nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. As festas em Jesus não têm ressentimento, mas uma alegria que vai durar a vida toda, e não apenas um dia, o dia 24, 25. Terceiro, versículo 14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. O terceiro sentimento que aqueles pastores tiveram foi o sentimento de paz. Não a paz da pomba branca, não a paz de vestir o branco, mas o shalom,
paz, prosperidade, sucesso, saúde. Eles diziam: olha, em Jesus nós teremos o shalom de Deus sobre a nossa vida. Em Jesus nós teremos sobre nós paz, prosperidade, saúde, sucesso. Vem tudo, porque Ele vai trazer para nós. A gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui de pastores. E essa profissão não era uma profissão bem vista na sociedade da época. Não estamos falando de pastor igual eu. Também é uma profissão não bem vista na sociedade de hoje. Mas eles não eram pastores igual a mim. Eram pastores de ovelha. Os caras eram fedidos. É fedido. Experimente trabalhar com porco. Com madeira. Quem trabalha carregando madeira, você passa do lado, ó, Ismael. Pode tomar banho que for, né, irmão? Com porco, com bicho, cavalo, o cara trabalha no mato suando, parece que a sujeira impregna. E não eram bem vistos. Mas o que eles ouvem é: olha, nós teremos paz. Aquilo que parecia trevas e tristeza se tornou em luz e alegria, porque era o Cristo trazendo paz sobre eles. Os dias que antecedem o Natal são extremamente corridos. Eu falava isso essa semana, falei: que semana curta, semana de 3 dias, segunda, terça e quarta. Na quinta, tu passou o dia todo cozinhando, fazendo um monte de coisa, arrumando casa, fazendo escambau. Hoje você acordou tarde, passou o dia arrumando algumas coisas e tal, tem culto hoje. Amanhã já é sábado. Domingo, daqui a 2 dias nós vamos estar aqui de novo. E na outra semana curta de novo. Segunda, terça e quarta. Quarta é 30. Quinta já é 31. Você passa o dia todo no salão se arrumando para vir de noite para o culto, dia 31. Dia 1º você dorme até 2 horas, já é sábado. Domingo. Virou a semana de novo. São dias corridos. Sentir paz não é viver sem problemas, mas é conseguir estar bem, mesmo enfrentando dificuldades. Sentir paz é algo que só Deus dá, e eu vou corrigir isso, eu vou corrigir talvez isso no próximo domingo, porque domingo passado eu preguei sobre submissão, sacrificar, não lembro mais os pontos, mas você lembra melhor que eu que preguei, e me fizeram uma pergunta: pastor, essa mensagem de hoje é uma mensagem dura de ouvir. E a pergunta que eu me faço é: como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir sacrificar? Eu não lembro mais os pontos, mano. Vou copiar aqui. Peraí que eu vou pegar os pontos aqui. Ainda bem que eu tenho anotado aqui. Primeiro, pensar em si mesmo. Não pensar em si. Segundo, servir ao outro. Terceiro, sacrificar. E quarto, glorificar a Deus. E a pergunta: pastor, como que a gente vai conseguir pensar no outro e não pensar em mim? Como eu vou conseguir pensar em servir o outro? Como eu vou pensar em me sacrificar pelo outro? E o próprio Paulo, ele responde isso. Ele responde isso no mesmo capítulo 2. Eu prego sobre isso domingo. E aí já estou te convidando para pensar isso. Se você não assistiu, você pode assistir lá no YouTube depois. Sentir paz é a paz que os pastores sentiram, tem a ver com isso. Não é diante do problema, enfrentando as dificuldades, conseguir estar bem. A gente precisa vencer isso por meio do Espírito de Deus. O mundo de Jesus estava acabando. E em momento algum, ele simplesmente fingia que nada estava acontecendo. Não é isso que nós estamos falando. Porque ele suou sangue. Mas havia paz mesmo em meio a tudo que ele estava vivendo. E por último,
O versículo 18 diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. E por último é a admiração. Os pastores tiveram temor, eles tiveram alegria, eles tiveram paz e eles ficaram admirados. A atenção de Deus nunca esteve tão voltada para a terra como naquela noite de Belém. Nunca tinha sido igual. Todo o sistema solar, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Gálatas 4, no momento certo, Cristo vem à terra para nascer e dar sequência a 33 anos de preparação para salvar a minha vida e você. E com tanta surpresa, as pessoas que começaram a ouvir sobre o nascimento do rei começam a ser tomadas de uma admiração, mesmo estando diante de uma manjedoura, era um estábulo. Como que um rei, salvador da terra, iria nascer no meio de um monte de bicho? Mas Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, né? Havia maravilha. Essa é a postura que nós devemos ter diante do Natal. É isso que nós devemos refletir e pensar. Nós estamos falando de que Deus, o Criador do universo, nasceu em uma manjedoura, viveu a sua vida para morrer em meu lugar. Você está falando do Criador do universo, foi Deus que fez isso? É isso mesmo. É isso mesmo que nós estamos falando, e isso tem que causar admiração, talvez espanto, assim como criou eles. As comemorações de Natal são ricas em detalhes, são árvores lindas, com bolas, com enfeites, com isso, com aquilo, tudo para chamar a atenção de todo mundo. É Papai Noel, é se ver minha camisa, eu vesti uma camisa vermelha, eu não sei nem por que veste vermelho no Natal, acho que é por causa do Papai Noel. Mas todo mundo se veste de vermelho, olha quanto tem de vermelho hoje aqui, ó. Se veste de vermelho, laranja, sei lá, qualquer cor, tudo para chamar atenção, mas nada, a sua festa que você faz, a sua janta, os presentes que você distribui, os amigos secretos e ocultos que você faz, nada pode ofuscar o brilho de Jesus. Quem tem que causar admiração é o Cristo. A pessoa não pode chegar na minha casa assim, o Natal dele foi fantástico. Você precisa ver a mesa, você precisa ver a árvore, precisa ver os presentes. E onde está o Cristo? Onde está Jesus no meu Natal? A aparelhagem de som foi top, mas onde está Jesus? Tudo que vocês fizeram, vocês ofuscaram o principal personagem. Quando você vai numa festa de aniversário, a primeira pessoa que você procura na festa é o aniversariante, se você levou presente. Se você não levou presente, você foge. Eu sei que você faz isso. Vou passar por fora aqui, né, para me ver. Opa, passou de longe. A gente procura aniversariante. Na hora de falar dos parabéns, quem está no centro do bolo é o aniversariante. Se vier um atribulado soprar a vela que não é aniversariante, a gente dá cascudo nele. Porque é o aniversariante que não pode ser ofuscado. Quem está vestido com a roupa que é tema do aniversário é o aniversariante. Ele é a pessoa principal e ele não pode ser apagado nem mesmo por um monte de lâmpada. Na noite do Natal, nós precisamos sentir temor, nós precisamos sentir alegria, sentir paz, estar admirado de quem é Jesus, quem Jesus representa para nós. Mais do que admirar presentes, festas, enfeites, como a própria história do Natal, é preciso admirar aquele que é digno de toda a atenção. Há uma briga enorme dos crentes com o Papai Noel. Papai Noel é fruto de um mercado capitalista, de que precisava criar uma imagem
para poder você comprar as coisas, e você tem que consumir, essa é a ideia mesmo. E faz parte de um outro processo aqui, para que você lembre no Natal que você tem que comprar, e comprar, e comprar, e comprar. Mas isso também não, a nossa briga teológica, se Papai Noel existe ou não existe, se Papai Noel é do demônio ou se não é, de ir para a internet tocar o terror, não pode nem isso ofuscar quem é Jesus para nós. Nem isso. O mais importante do Natal é Jesus. E nós devemos ter Jesus nas pessoas. Nós precisamos ter Jesus em nós, para que as pessoas nos admirem pelo nosso gesto, pela nossa palavra, pelo nosso viver. Isso é Natal. Sabe por quê? Amanhã tudo volta ao normal. Amanhã já é dia 26, você vai esquecer o Natal, porque a partir de amanhã você já começa a pensar no dia 31. E nós já voltamos a ser quem nós somos. E esquecemos de que um menino nasceu. E que esse cuidado precisa ser a vida toda. Nós temos um exemplo bom. A Ana Cecília é a mais novinha aqui. Tem uns 15 dias? 15, 20 dias? 22 dias. Desde que ela nasceu, todo o cuidado que a mãe tem é pouco. Já é a segunda. No primeiro a gente fica, não sei se no segundo a gente ainda fica mais assim. Mas a gente ainda para, ainda olha, vê se está respirando. Dormiu demais. No primeiro a gente fica mais assim, né? No segundo a gente já sabe, não, aí tá vivo. Pode ter de boa. Porque é um bebê que nasceu e nós estamos cuidando dele em nós. E os pais são assim, eles estão preocupados com seus filhos. É dessa forma que Jesus precisa nascer em nós. Estamos olhando sempre esse bebê que está dentro de nós, crescendo, que precisa estar vivo e precisa estar bem cuidado. Natal é tempo de abrir o coração. Se coloque de pé. Se Deus é amor, e se Jesus é o Deus encarnado, então no Natal, o amor nasceu e viveu entre nós. E hoje precisa estar vivo dentro de mim e de você, trazendo temor, alegria, paz e admiração. Que não seja apenas mais um Natal, mas que sejam momentos, que sejam momentos. O telefone do Rodrigo tocou bem na hora. Que sejam momentos para nós pensarmos sobre isso. Mais do que os verbos ter e fazer, devemos conjugar o ser e o sentir no Natal. Deus fez isso. Ele teve tudo e fez tudo por mim e por você. A manjedoura é o início da minha salvação e da sua salvação. Eu quero convidar você a agradecer a Deus pela vida de Jesus. E a pedir a Deus, Senhor, traga esse sentimento sobre nossas vidas, para que não seja só mais um Natal. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de Jesus naquela manjedoura. Te agradecemos, Senhor, porque tiramos esse dia para lembrarmos simbolicamente de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Tiramos esse dia não somente para olhar o menino frágil naquela manjedoura, mas para olharmos o homem forte que subiu ao Calvário e que se entregou em nosso lugar, que venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia e nos trouxe uma nova vida. Não queremos que seja somente mais uma data festiva, onde nós fazemos um monte de coisa e ofuscamos os principais sentimentos que devem ter. Que haja em nosso coração a alegria, a paz, o temor e a admiração de uma vida sensível aos teus princípios, uma vida sensível à tua vontade. Deus, em nome de Jesus, gere
em nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Gere em nosso coração um coração sensível àquele menino e à vida daquele menino, como um adolescente, como um jovem, como um homem que morreu em nosso lugar. Que os seus princípios sejam verdades em nós, que a nossa vida e o nosso modo de viver cause admiração na vida daqueles, porque vivemos com o Senhor dentro de nós. Porque se o Senhor é amor e o Cristo é Deus encarnado, o amor tem que nascer dentro de nós, viver dentro de nós e transformar por meio de nós.